107, glória a Deus, mais um salmo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Salmo 107 está falando da bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam em geral, todos os homens. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou cantando sim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Feliz estou cantando sim. Deus é bom para mim. Deus é bom para mim. Deus é bom. Aleluia. Glorificado seja Deus. Então, meu amado e minha amada, eu, evangelista Patrícia, quero pedir para vocês deixar comentários aí e deixar, deixar aí o comentário, deixa a sua conclusão aí. E se você quiser oração, pode colocar aí também, que eu oro, tá? Pode colocar aí. Aqui tá falando assim no Salmo 107. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem ninhos solitários. Não acharam cidade que habitassem famintos e sedentos, sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Basta clamar ao Senhor na nossa necessidade. E Ele está falando assim, Ele ouve, o Senhor Deus, Ele ouve a nossa oração. Clame ao Senhor, e o Senhor vai te responder. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus responde a oração. Com certeza, eu falo com vocês com certeza absoluta, que Deus responde a oração. E aqui eles clamaram, e os levou por caminho direito para irem à cidade que devia habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como que se assenta nas trevas e à sombra da morte, presa em aflição. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e os desprezaram o conselho desprezaram o conselho de Deus, que é chamado também de Altíssimo. Eis que lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse, tudo por causa da desobediência. Aline Rabelo, beijo no coração, Deus abençoe sua vida. E ele está falando assim, olha, tirou-os das trevas e sobre a morte, e quebrou as suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade. Vamos reconhecer a bondade do Senhor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até a porta da morte. Então clamaram ao Senhor na angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Devemos clamar ao Senhor na nossa angústia. Devemos clamar ao Senhor na nossa angústia. O Senhor nos ouve. Porque, gente, esse vazio que você sente dentro de você é o lugar de Deus. Você tem que confessar com a tua boca que você é de Deus. Deus só entra na sua vida se você permitir. Então então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pelas suas bondades e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Aqui está mandando a gente contar as obras do Senhor com alegria. Com alegria. Glória a Deus, aleluia. Quando nós construímos a nossa casa, uma alegria, gente, bater a laje, glória a Deus,
Nossa, quando você compra um carro, glória a Deus. Oh, glória a Deus, santo é o Cordeiro de Deus. Aqui está falando, ofereçam um sacrifício de louvor e relatem as suas obras. Nesse Salmo 107 está falando para a gente oferecer sacrifício de louvor. Deus agora não quer que mata bicho, não. Deus não quer que mata ovelha, não quer que mata boi, não. Ele quer que você ofereça louvores, palavras bonitas. Deus é maravilhoso, Deus é digno de toda honra, de toda glória. Vai à igreja, louvar o Senhor, procura ler a palavra. Deus quer sacrifício de louvor, de adoração. E ele fala assim, ele fala assim, ó, louve ao Senhor pela sua bondade, Deus é bom, e pelas suas maravilhas, Deus faz maravilha para com os filhos dos homens. Gente, quem tem receita da água? Se alguém tiver, pode passar, porque eu não tenho. Alguém sabe? Alguém sabe fazer água? Deus nos deu a água, obrigado, Senhor, pela água, obrigado. Eu também quero fazer amigos. Sherriwane, Ana Laura Rose. Olha bem, aqui tá falando assim, ó, no Salmo 107, ofereçam sacrifícios de louvor e contem as obras do Senhor. Dê testemunho, fale de Deus para as pessoas. Os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas. Esses veem as obras, é lindo, gente. É impossível você ir numa praia e não sentir a presença de Deus. Você chega na praia assim, você parece que o céu está encontrando com o mar. Como é que Deus pode fazer algo tão maravilhoso? Né? E é uma oportunidade para você sentar ali naquela areia e dar um louvor a Deus. Falar, Deus, te glorifico. Eu te glorifico por essa maravilha. Sabe? Quando eu vejo a lua, eu também glorifico ao Senhor. Glorificado seja Deus. Aqui, gente linda, gente maravilhosa. Aqui tá falando assim, esses veem, quem vai no mar, né? Tá falando as pessoas que andam de barco, de navio, eles veem as grandes águas, né? Parece que é sem fim, né, gente? Quem é que já andou de navio aí? Eu não andei nem quero andar, eu tenho pavor, eu tenho medo. Quem aí andou de navio? Põe aí eu. Não quero andar, não. Eu tenho medo de navio, gente. Aí, aqui tá falando assim, as pessoas que andam de navio, elas podem ver os poderosos feitos do Senhor. Os poderosos feitos do Senhor. E aqui, eles veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Glória a Deus. Pois ele manda e levanta o vento tempestuoso que eleva as ondas. Só Deus para fazer as ondas, né, gente? Esse Deus é demais. Quanto mais eu leio a palavra, mais eu amo o Senhor. Não, delícia. Deus é muito bom. Oh, glória a Deus. Sob os céus descem os abismos e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e esvaem-se eles toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação e ele os livra da sua angústia. Você está angustiado? Clama ao Senhor e ele vai tirar essa angústia do seu coração. Que lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Né? E aí, amados, aqui fala assim, ó, o Senhor faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Nós devemos louvar ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, mostrar para as pessoas que não conhecem a Deus o quanto que Deus é maravilhoso. Gente, vou contar mais uma outra maravilha de Deus que ele fez na minha família. O meu irmão teve paralisia facial. Quando ele ria, a boca dele vinha aqui, ó. Ele ria, ficava tudo torto. Gente, mesmo com a medicina não consegue fazer uma face voltar ao lugar. Eu vejo atletas famosos com a boca torta. O meu irmão, Deus fez a boca dele voltar no lugar. Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Então, temos que contar os poderosos feitos do Senhor. E aqui está falando assim, exalte Deus na congregação do povo e glorifique na Assembleia dos Anciãos. Nós devemos glorificar a Deus junto com as outras pessoas. Por isso que nós temos que ir à igreja. Ele converte os rios em deserto. Tem rio que está virando deserto, né?
e as nascentes em terra sedenta. Então tem lugar que está virando rio e tem lugar que tá secando, né? A terra frutífera em terreno salgado. Terreno salgado dá para ser frutífero? Olha o que está acontecendo com. Qual aquele rio que tem um que até a pessoa até boia nele de tanto sal, gente, Mar Morto. O Mar Morto é profético. O Mar Morto tá tendo peixe. E isso é profético, tá na palavra de Deus. Sabe? E o Mar Morto tá deixando de ser Mar Morto. Porque ele é extremamente salgado. O nosso mar aqui, né, no Brasil, ele tem peixes que ele não é salgado igual. O Mar Morto é tão salgado que você boia. Só que tem que o sal tá saindo dele, né? E tá entrando água doce e tá levando os peixes para lá. Que coisa maravilhosa. Amo café, amo. Beijo, Deus abençoe. Aí, aqui tá falando assim, olha, ele e faz habitar ali os famintos que edificam cidade para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhos que produzem frutos em abundância. Ao redor do Mar Morto já está tendo plantação e está dando fruto. É profético, está profetizado na palavra de Deus, aleluia. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminua. Mas outra vez decrescem e são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. A pessoa só é abatida pela opressão, aflição e tristeza por causa de atos pecaminosos. Claro que a gente não é a gente sente dor também, né? Nós estamos sujeitos a morrer, a perder pai, mãe, tudo. E a gente chora. Mas tem gente aqui que comete atos que não precisavam ter cometer, né? Nós temos que evitar de cometer erros. Aqui está falando assim, mas ele levanta da opressão um necessitado. Se você pedir, Deus levanta. Você está com pensamento de suicídio? Olha, eu vou falar com você. Se você suicidar, você não vai para o céu, tá? Não adianta morrer, não adianta orar para quem morre, não. Quem está morto, já está determinado o fim dele. Você tem que orar para a pessoa viva, tá? Não adianta rezar para morto, não, porque não pega, não. E aqui está falando assim, olha, mas ele levanta da opressão o necessitado para o alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os iníquos fecham a boca. Quem é sábio observe essas coisas e considere atentamente a benignidade de Deus. Quem é sábio observe essas coisas. Observem e considere atentamente a bondade de Deus. Observe o céu, observe o mar, observe e louve ao Senhor, tá? É isso que nós... Neste Salmo 107, a enfermidade e a punição pela transgressão, transgredir é violar voluntariamente conhecendo os limites da obediência. Eles sabiam o que eles tinham que fazer, mas mesmo assim, sabendo que estava errado, eles queriam fazer. Tem gente que fala assim, eu sei que está errado, mas eu quero fazer. Se você continuar fazendo esse ato que está errado, você vai para o inferno. Não adianta não, tá? Eu estou falando com vocês enquanto dá tempo, porque vai chegar um tempo que nós não vamos poder falar a palavra do Senhor, não. E então transgredir é violar voluntariamente conhecidos limites da obediência. A punição, então, não é tanto um ato direto da vontade de Deus, mas é um resultado indireto por termos violado as bênçãos dentro dos limites da sua vontade, expondo-nos assim a julgamentos exteriores a esses limites. Entretanto, a libertação pode vir desde que haja arrependimento autêntico. Tem que haver arrependimento. Arrependei-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aleluia. É muito frequente as pessoas não clamarem a Deus até que a calamidade chega. As pessoas só clamam a Deus quando chega a calamidade. Olha aí, o povo começou a clamar a Deus quando começou a chegar quando começou a surgir a pandemia, né? Agora o povo está orando nas escolas
porque começou a surgir essa calamidade aí de morte com as crianças, né? Nós não precisamos esperar chegar a calamidade para clamar ao Senhor, não. Vamos clamar a Deus o quanto antes, né? E aqui é muito frequente as pessoas não clamarem a Deus quando está tudo bem. Só clama a Deus quando o desespero cai. As tempestades caem sobre todos nós. Todos nós passamos por dificuldade. Uma dificuldade repentina, uma doença severa. É normal, qualquer pessoa, ela passa por essas calamidades, tá? Não é, não é porque que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu vou ter calamidade sim. Vou chorar sim. Mas tem coisa que pode ser evitada. Então, esse é o Salmo 107. Tá? Deus abençoe. Me segue lá. Eu sou a evangelista Patrícia. Deus abençoe cada um.